Olá, então voltamos, vamos falar então da imunidade formal quanto ao processamento. Bom, até 2001, antes da emenda 35, que trouxe alterações consideráveis com relação, aliás, alterou completamente o artigo 53 da Constituição e diminuiu as prerrogativas, adequou mais à realidade social, que também vem fazendo o STF nas suas interpretações, para que não fiquem as prerrogativas soando como privilégio. Então, até 2001, o parlamentar não podia ser processado sem a prévia licença da casa. Então, se ele fosse denunciado, o STF tinha que, antes de receber a denúncia, portanto, antes dele ser formalmente processado, antes dele virar réu, tinha que comunicar a respectiva casa e pedir autorização para que ele fosse processado. Bom, com a alteração do artigo 53 pela emenda 35, a situação mudou. Então hoje o STF recebe a denúncia e comunica à casa. Vamos dar uma olhadinha no artigo 53, parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado, ou pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até decisão final, sustar o andamento da ação. Tá? Então, há o comunicado do Supremo à respectiva casa, e aí, por iniciativa de quem? Por iniciativa de um partido político representado nessa casa, ou pelo voto da maioria de seus membros, por iniciativa de partido nela representado, e pelo voto da maioria de seus membros, dos membros da respectiva causa, portanto a maioria absoluta, poderá sustar o andamento do processo, e então o parlamentar deixa de ser processado enquanto exerce o mandato. Após o término do seu mandato, ele será processado e, portanto, fica suspensa a prescrição processual até o fim do mandato. Muito bem? Essa é uma prerrogativa que se aplica aos deputados, mas somente por crimes cometidos após a diplomação. Eu quero fazer um parênteses aqui para fazer uma observação. Nós vimos que a imunidade material ela é civil e penal, tá? A imunidade formal, prisão evidentemente, mas processamento também, foro por prerrogativa de função, ela é somente penal, criminal, tá? Com relação a crimes cometidos. Então, a prisão evidentemente, com relação a crimes cometidos. O foro por prerrogativa de função também, com relação a crimes. E esta questão do processamento, da possibilidade de sustar o andamento do processo, também com relação a processo crime. A responsabilização civil não está abrangida por esses dispositivos, nem ações civis públicas, ações de improbidade também não estão abrangidas por essas prerrogativas, tá bom? Então só as criminais. Então nós vamos agora tratar da prerrogativa por foro. Muito bem, o que é prerrogativa de foro? É o foro, popularmente chamado foro privilegiado, né? Bom, vamos dar uma olhadinha na Constituição Federal. Ela diz o seguinte, parágrafo 1º do artigo 53. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Bom, então significa que o deputado sempre será submetido ao julgamento perante o STF por crime cometido após a expedição do diploma ou desde a expedição do diploma. Bom, a situação aconteceu da seguinte forma: o sujeito, por exemplo, ele era vereador na cidade de Ribeirão Preto. Aí ele respondia um processo crime em Ribeirão Preto por algum motivo. Aí ele era eleito deputado federal
o processo era enviado para o Supremo, né? Bom, aí o Supremo tramitava no Supremo e tudo mais. Em algumas situações, o sujeito chegava próximo do final do processo, ele renunciava ao mandato e aí ele perdia o foro por prerrogativa de função. O que acontecia? O processo voltava para o juiz natural lá na comarca de Ribeirão Preto e nessa ciranda das cadeiras aí, como foi popularmente apelidado pelo ministro do STF, pelo Joaquim Barbosa, ele acabava sendo beneficiado pela prescrição da ação penal. Bom, recentemente o STF definiu as regras. Ele disse o seguinte: olha, os deputados serão processados no STF por crimes cometidos em razão da função, né? Então, o sujeito tinha um processo crime em Ribeirão Preto, foi eleito deputado federal, o processo não vai para o STF, o processo continua em Ribeirão Preto, porque se a prerrogativa é para a manutenção da liberdade e autonomia, e o processo é anterior a esse mandato, a essa diplomação, não há razão para que haja esse deslocamento de competência da comarca de Ribeirão Preto para o STF. Então, apenas os crimes cometidos no exercício do mandato e em razão das funções a ele relacionadas. Esse julgamento é histórico, é da ação penal 937, e a decisão foi de 3 de maio de 2018, relativamente recente. Bom, mas ainda assim, ele poderia renunciar em determinado momento do processo e o processo voltar para a comarca de origem. Voltar não, né? Ir para a comarca de origem. Então a situação seria o seguinte: então agora só crime cometido após a diplomação e em razão da função parlamentar. Muito bem. Então ele cometeu um crime em razão da função parlamentar, né? O processo corre no STF. Aí ele renuncia para tentar ser beneficiado pela prescrição. E aí esse processo tem a sua competência deslocada para o juiz natural. Então digamos que é lá o mesmo vereador de Ribeirão Preto, mas o processo ainda não existia. Ele foi eleito deputado e aí ele cometeu um crime no exercício da sua função. Professor, mas ele não tem imunidade material? Não. Tem imunidade por suas opiniões, palavras e votos. Isso não significa que ele pode sair, por exemplo, cometendo crime de peculato, evidentemente. Então ele cometeu o crime de peculato após, ou de corrupção passiva após a diplomação. E aí o processo vai para o STF. Bom, aí está tramitando no STF e na hora que está prestes a julgar, ele renuncia e desloca a competência para o juízo natural de Ribeirão Preto. Bom, o STF, nesse mesmo julgamento histórico que eu falei para vocês, ele fixou uma questão de ordem que foi muito interessante. Diz o seguinte: após o encerramento da instrução, há a perpetuação do foro, ou seja, a competência do STF não é afetada. Então ele fixou um momento do processo em que, se houver a renúncia ou término do mandato, né, não vai haver um deslocamento de competência. E qual é esse momento processual? É o fim da instrução processual. É a partir da publicação do despacho para as alegações finais. A grosso modo, processo penal tem lá a denúncia, ouve-se as testemunhas, ouve-se os réus, ou o réu, né? E aí há um despacho do juiz dizendo o seguinte: apresentem suas alegações finais. O que a defesa vai fazer? O que a acusação e a defesa vão fazer? Vão pegar toda a prova produzida e vão levar para aquilo que elas estavam dizendo. Então a acusação vai dizer o seguinte: tá vendo como o que eu disse é verdade? Porque a testemunha tal disse isso, a testemunha tal disse aquilo, não. A defesa vai fazer a mesma coisa. Tá vendo como o réu é inocente? A testemunha confirmou isso, outra testemunha confirmou aquilo. Isso são as alegações finais, ou as razões finais levadas ao juiz
ao final da instrução processual, após a oitiva das testemunhas, após a produção de prova pericial, né, após a oitiva dos próprios réus, né? Então, fixou-se ali esse momento, a publicação do despacho do juiz determinando as partes que apresentem alegações finais. A partir desse momento, fica perpetuada a competência do STF. Não há possibilidade mais de renúncia e mesmo ao término do mandato, a competência do STF permanece, continua. Tá? Isso foi muito interessante para evitar essas prescrições e também para evitar que processo de crime cometido antes da diplomação fosse também levado ao STF. Não faz sentido isso. Então, houve essa decisão foi muito importante porque ela trouxe essa correção. Tá? Bom, com relação ainda aos processos, a prerrogativa por foro por prerrogativa de função, nos casos de coautoria, é possível a atração de competência ao STF, como aconteceu no caso do mensalão. Muito bem? Bom, então como é que ficam as imunidades parlamentares dos deputados estaduais e distritais? São as mesmas, como eu disse para vocês, dos deputados e senadores. E dos parlamentares municipais, eles possuem as imunidades materiais, mas não possuem imunidade formal para processo crime. Então pode ser preso, a Câmara não pode suspender o andamento, não tem foro por prerrogativa de função, isso com relação aos vereadores. Muito bem? E as imunidades materiais dos vereadores, elas se dão apenas por opiniões, palavras e votos proferidos da circunscrição municipal. Bom, foro por prerrogativa de função de parlamentares estaduais e do Distrito Federal. Como é que fica isso? Bom, quem define são as constituições estaduais e a lei orgânica do Distrito Federal. Tá bom? Então vamos lá. Bom, e para finalizar, gente, eu gostaria de falar para vocês da perda do mandato. Muito bem. O parlamentar que for, a gente viu que ele pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável e vimos que ele pode ser preso por sentença penal transitada em julgado, não é verdade? Muito bem. Como é que fica então a questão do mandato? Ele perde o mandato se ele for condenado por sentença penal transitada em julgado? Vamos dar uma olhadinha no que diz o artigo 55 da Constituição? Olha, o artigo 55 diz o seguinte, perderá o mandato deputado e senador que... Aí tem uma série de disposições. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, por falta de decoro. 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. 4. Que perder ou tiver suspensos direitos políticos. Grifem esse aqui. 5. Quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, grifa esse aqui. Então, grifa o 4, o inciso 4 e o inciso 6. Que perder ou tiver suspenso direitos políticos. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Muito bem. Aí, vamos pular aqui o parágrafo primeiro, depois vocês dão uma lidinha nele. Vamos para o parágrafo segundo. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso,
assegurada a ampla defesa. Esse é o caso de cassação. Tá? Então aqui nós temos um processo administrativo dentro da respectiva casa, após os casos do inciso 2, 1, 2 e 6. Esse processo administrativo será assegurada a ampla defesa, e esse processo só inicia por provocação da mesa da casa ou de partido político com representação no Congresso Nacional, em qualquer das casas. Tá? Muito bem. Parágrafo 3º. Nos casos previstos no 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Bom, apesar da previsão de ser assegurada a ampla defesa, aqui nós temos a extinção. Então, no parágrafo 2º, nós temos a cassação do mandato, e no parágrafo 3º nós temos a extinção do mandato do parlamentar. Muito bem? Bom, qual a diferença? Um é constitutiva, o outro é declaratória. No primeiro é preciso uma decisão, no segundo é apenas uma declaração. Tá? Qual que é a questão polêmica aqui? Bom, nós vimos que no caso do inciso 4, basta a declaração. Então, vamos dar uma olhada no 4. Perder ou tiver suspenso direitos políticos. Então, perdeu ou teve suspenso direitos políticos, bastaria uma mera declaração. Não cabe à respectiva mesa decidir se vai manter ou não. Basta apenas a declaração de que perdeu o mandato, porque ele teve a perda ou suspensão dos direitos políticos. Tranquilo, né? Agora, no caso do 6, nós estamos falando do parágrafo 2º, que é o caso de cassação. E aqui no de cassação tem todo aquele processo administrativo e é uma decisão constitutiva. Então, compete à casa decidir se ele continuará exercendo o mandato ou não. Ó, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Bom, você vai falar assim, professor, aí tá fácil. Se ele foi condenado por sentença penal transitada em julgado, ele vai cair aqui no 6. Então ele vai ter a perda do mandato, não é automática, a casa vai decidir. Acontece que quando ele tem a sentença penal transitada em julgado, via de regra ele tem suspensos os direitos políticos, e aí ele cai no 4. Né? Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 15 da Constituição. Então, vamos lá no artigo 15, inciso 3. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durar os seus efeitos. Né? Então eu falo assim, professor, aí complicou, porque se ele é condenado criminalmente, ele tem suspensos os direitos políticos, automaticamente ele cai no parágrafo 3º, basta uma declaração, é uma decisão declaratória e não constitutiva. Então a mesa da casa cabe apenas acatar a decisão e extinguir o mandato do deputado e não cassar por sentença penal transitada em julgado, como previsto no parágrafo 2º. Espero que vocês estejam acompanhando aqui, é um pouco complicado isso, eu vou repetir. Ó, então vamos lá. O 55, né, diz o seguinte, parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, e aqui o 6 é com sentença penal transitada em julgado, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta. Tá? Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 a 4, a perda será declarada. Ela não vai decidir, ela só apenas declarará a perda. Será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação. Tá? Então como é que fica? O deputado
condenado criminalmente, ele perde automaticamente e a mesa apenas declara que ele perdeu o mandato, ou ele vai responder a um processo administrativo dentro da Câmara de Cassação. E aí a mesa decidirá, aliás, não é a mesa que vai decidir aqui, é a maioria dos membros da casa, né? Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado por maioria absoluta, né? Então, como é que fica isso? Bom, aí é que a jurisprudência do STF vacila, né? A princípio, ela entendia que a perda do mandato era automática. Foi condenado por sentença penal transitada e julgado, a perda é automática. Por quê? Porque suspende os direitos políticos. A condenação suspende os direitos políticos. Então cai no parágrafo 3º do artigo 55. Posteriormente, houve uma alteração dessa decisão. No momento ainda que o STF estava com substituição de ministros e tudo mais, haviam apenas 9 ministros, decidiu-se que, o plenário decidiu que, na realidade, precisaria do processo de cassação. Precisaria da decisão da maioria absoluta da Câmara para perder o mandato. Então ele poderia ser condenado criminalmente, até preso, ser preso e continuar com o mandato eletivo. Continuar como deputado ou senador. E essa é a última decisão do plenário. Tá? Ficou assim. Então, para o plenário, é preciso que, mesmo com a sentença penal transitada e julgado, haja o processo de cassação dentro da respectiva casa e a maioria absoluta dos membros dessa casa decidam pela cassação, não é extinção, cassação. E então superou-se o entendimento anterior, que bastaria a declaração no processo de extinção, tá? Só que nós tivemos depois 3 decisões, ao menos 3 decisões monocráticas. A principal delas é a primeira, do Luiz Roberto Barroso, dizendo o seguinte: não, nesse caso específico desse sujeito, nós temos que a sentença penal transitada em julgado automaticamente extingue o mandato eletivo. Por quê? Porque, de acordo com a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, a situação era a seguinte: o sujeito iria cumprir a pena, mesmo considerando a progressão de regime, ele ia começar no regime inicial fechado, mesmo considerando a progressão do regime, ele não progrediria de regime antes do término do mandato. Então ele estaria juridicamente, porque ele precisa comparecer às sessões, e fisicamente impedido de exercer o mandato. Então, em razão disso, o Luiz Roberto Barroso decidiu dessa forma. O deputado era o Natan Donadon, de Roraima, que acabou perdendo o mandato por essa decisão do Luiz Roberto Barroso. Depois nós tivemos mais 2 decisões de outros 2 ministros, salvo engano, da Rosa Weber, e outro agora não me lembro, tá? Mas outros 2 ministros seguiram esse entendimento do Luiz Roberto Barroso, que, olha, se o sujeito vai estar preso, como é que ele vai exercer o mandato? Como é que ele vai estar presente na sessão legislativa, né? Então, nesse caso, cassou-se, houve a extinção do mandato, né? Então, entendeu que a mesa caberia apenas declarar a extinção do mandato em razão da sentença penal condenatória. Então, nós tivemos esse vacilo, o que é uma situação muito, de certa forma, constrangedora. Imaginar o sujeito estando preso e ainda assim depender da decisão da maioria absoluta dos membros da casa. Bom, o histórico mais recente do Congresso tem demonstrado que isso não seria um problema, né? Tanto é que tanto o Delcídio quanto o Eduardo Cunha, esses sujeitos acabaram perdendo os mandatos por decisão das casas, por decisão de cassação,
e não foi de extinção, porque foram presos, né? E o Eduardo Cunha, não sei se todos sabem, mas era um sujeito politicamente muito habilidoso, muito influente, com muito trânsito entre todos os partidos, dentro do Centrão, enfim. Era um sujeito muito habilidoso politicamente e mesmo assim sofreu o processo de cassação e foi cassado dentro da Câmara. Muito bem? Gente, aqui nós terminamos o estudo das imunidades parlamentares e semana que vem nós voltamos aí com o estudo começar a estudar o processo legislativo e depois as espécies normativas, tá bom? Ótima semana a todos, um grande abraço.